internautas, mais uma vez aqui no nosso programa Fato e Opinião. Eu sou Tamires Machado e estou aqui com Henrique Brinco, nosso repórter. Olá, Tamires. Parabéns, presidente, pela eleição. E também o nosso convidado de hoje, presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador e deputado estadual eleito, Léo Prades. Muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Queria saudar aí seus internautas, agradecer a audiência, saudar você, Tamires, saudar o nosso Henrique Brinco, que ontem foi premiado. É verdade, obrigado. Sucesso, está fazendo sucesso lá na Câmara. Obrigado. Então, mas merece, cobre a Câmara. Eu sempre digo que a imprensa tem papel fundamental na construção de uma cidade melhor e de uma Câmara Municipal melhor, com as críticas, com os elogios, quando devem ser feitos. Mas principalmente levar informação e dar transparência a todos os nossos atos, à sociedade e principalmente a quem lhe assiste e quem lê as suas notícias, né? Verdade. Então, presidente, você está deixando aí a sua gestão, vem, a partir do ano que vem o comando do Geraldo Júnior, né, presidente eleito. Então eu te pergunto, qual o seu principal legado que o senhor deixou aí para a Câmara Municipal de Salvador? Olha, eu confesso a vocês que não imaginava conseguir fazer tanto, né? Foi a minha primeira experiência como gestor e os 2 anos foram bastante engrandecedores. O primeiro legado que eu considero, como as pessoas gostam de falar hoje, é imaterial, é nas relações. Eu acho que eu construí uma relação da presidência de iguais com os vereadores, compartilhei a gestão, compartilhei as decisões. Você veja que todas as nossas decisões nesses 2 anos foram tomadas no Colégio de Líderes em relação à pauta de votação. Eu poderia unilateralmente, o regimento me permite isso, tomar a decisão de votação, mas sempre fiz colégios de líderes para nós tomarmos as decisões juntos. Compartilhei a gestão, criamos instrumentos importantes, Escola do Legislativo, resgatamos o Câmara Itinerante, criamos o Educâmara, um projeto que pega a criança na escola municipal, traz para a Câmara, apresenta como é o funcionamento da Câmara e depois ela recebe um livro de Afonso Rui com a história da Câmara, o aprofundamento do selo do Castro Alves com a criação da Comissão Permanente de Cultura, a criação, para minha alegria, felicidade, eu acho que a criação da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, a principal bandeira que defendo na minha vida pública. Enfim, agora você perguntar do ponto de vista estrutural que eu deixo, eu considero um concurso público, resolvendo um problema histórico da Câmara. TCM já aponta uma desproporção entre efetivos e comissionados, um concurso público de pleno êxito, com cota para negros de 30%, deficientes de 5%, sem nenhum problema jurídico homologado no mês passado. Não poderei chamar, porque os advogados lá entendem que eu fui candidato, então eu estou sujeito à lei eleitoral, que para chamar os concursados eu teria que renunciar. Então nós não iremos chamar, mas deixamos o concurso pronto para o presidente Geraldo Júnior, a reforma e a recuperação dos prédios da Câmara, parceria com o IFAM. Agora a recuperação dos passeios da Câmara, parceria com a Condé. A Rádio Câmara, que vai ao ar até o dia 20 de dezembro agora, na FM 105.3, parceria com a Câmara Federal, investimento de 1,5 milhão em equipamentos da Câmara Federal na Câmara. Então, se você pode me dizer assim, Léo, qual o seu principal legado, como você me fez, compartilhar, dividir, criar parcerias. Pela primeira vez a Câmara está recebendo investimento federal, investimento estadual, investimento municipal. Então, eu acredito construir essa unidade, saber dialogar com todas as forças, tendo o meu pensamento, mas saber respeitar o pensamento divergente, foi o meu maior legado. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sempre nos meus pronunciamentos quando falo aos vereadores: cada um faz uma pequena parte e no final a gente faz um grande trabalho. Só voltando assim, a questão do concurso público, muita gente pergunta isso pra gente. Então, quando o Geraldo Júnior tomar posse, de fato, aí já pode convocar. Já tá tudo pronto, sim, tudo ok, homologado, todas as etapas vencidas. Só tem que agora uma decisão política, de um ato, sim, de fazer a nomeação no Diário Oficial. Eu inclusive, em respeito às pessoas que fizeram o concurso público, foi formada uma comissão e eu recebi junto com o Geraldo há 1 a 2 semanas atrás.
Pronto. Depois da sua eleição, né, o senhor foi eleito deputado, vai para a Assembleia e já tem uma história aí rolando que o senhor pode ocupar o secretariado de ACM Neto. Isso procede, não procede? Até onde é verdade? O que o senhor poderia adiantar para a gente aí desse... Olha, secretariado é uma decisão do prefeito da cidade. Sim. A ACM Neto eu não nego a ninguém, e vocês sabem, eu sou uma pessoa... Tem uma frase também que eu gosto, que é de Antístenes, que é um filósofo grego, que diz o seguinte: a gratidão é a memória do coração. Então, ao meu coração não falta memória, e as minhas oportunidades na vida pública, eu fui assessor do prefeito ACM Neto, depois eu disputei o cargo de vereador com todo o apoio do grupo político do prefeito ACM Neto. Eu sou muito grato ao prefeito ACM Neto, tenho nele um grande amigo de uma vida toda. Nós temos nós somos amigos desde os 11 anos de idade, então hoje eu estou com 40, nós estamos aí com 29 anos de amizade, e tenho nele um amigo e um conselheiro. Tive com ele há cerca de 2 semanas atrás, a gente conversando sobre a Assembleia, então, e me dizendo que gostaria de me ver na Assembleia. Então, o que eu posso dizer a você é que a sinalização que recebi do meu grupo político, e eu também gostaria, vocês sabem, eu gosto muito do Legislativo, eu sou apaixonado pelo Legislativo, gostaria de ir à Assembleia. Agora, eu também não posso nunca faltar com a verdade. Eu acho que esse tipo de político irá à extinção. Eu estou para servir ao meu grupo político, aonde meu grupo político entender que eu posso contribuir. Então, onde ele achar que eu devo contribuir, eu contribuirei. Porém, hoje, a decisão que recebi do prefeito ACM Neto, minha, compartilhando a decisão, porque eu seria até incoerente com a minha história, acabei de falar que um dos meus grandes méritos é compartilhar as decisões. A conversa que tive com o prefeito ACM Neto foi no sentido de eu ir para a Assembleia. E 2020, como é que vai ser? Porque Bruno Reis, né, ganhou uma super secretaria, está administrando quase 70% do orçamento da prefeitura. Qual é a super secretaria? O social, né? Não, ele não será secretário. Pelo menos a conversa que eu tive com Bruno Reis há cerca de 2 semanas atrás, Bruno me disse que o desejo dele era permanecer na vice-prefeitura coordenando esses projetos sociais. Sim. Então, ele será o vice-prefeito e coordenador desses projetos sociais, né? Que é também quase uma pasta, né, também, a parte. Mas Bruno hoje coordena, por designação do prefeito, o secretariado do prefeito, junto com ele. Então, Bruno tem total confiança do prefeito ACM Neto e vem fazendo um belíssimo trabalho, fez um belíssimo trabalho na SEMPS. Então, assim, mas a sinalização que eu recebi é que Bruno permanece, e a conversa que eu tive com o vice-prefeito Bruno Reis, a quem sou amigo, é que ele permaneceria na vice-prefeitura. Certo. Então, mas ele é um nome para 2020, aí surge a história de que o senhor poderia ser vice dele. Isso procede? Já há uma conversa em torno disso? Olha, eu disse a você há pouco, eu sou um soldado do meu grupo político, né? Eu me sinto muito bem representado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Não estou dizendo aqui que a prefeitura é perfeita de maneira nenhuma, mas eu acho que é uma prefeitura como a cidade nunca viu. Primeiro, uma prefeitura que se tornou independente de verdade. Até a ACM Neto, a prefeitura era uma secretaria de Estado, porque dependia de mesada do governo do Estado para sobreviver. Me lembro que em 2012, os críticos do prefeito diziam que a prefeitura não andava com as próprias pernas. Hoje o prefeito já fez um hospital, está aí com o BRT andando, com obras realmente impactantes na cidade. Se seja contra, se seja a favor, é um direito, mas obras impactantes. Então, é inegável esse legado de ACM Neto, que é tornar a prefeitura independente de verdade. Eu sempre brinco com ele que a ACM Neto deu o grito real de independência da prefeitura de Salvador. É inegável isso. Eu me lembro que havia, inclusive, a prefeitura era negativada sempre, ou seja, no CALC não podia receber recurso federal. Hoje a prefeitura busca, coloca projeto, inclusive internacional. No último mês, junto com o secretário Cláudio Tinoco, o prefeito teve nos Estados Unidos discutindo projetos internacionais no Banco Mundial, financiados pelo Banco Mundial. Então, esse mérito de ACM Neto ninguém pode tirar. Então, voltando à sua pergunta, eu sou um soldado desse grupo político. E quero lhe dizer que não fui um grande jogador de bola, mas na política eu me esforço para jogar em qualquer posição. Então, aonde for escalado para jogar pelo prefeito ACM Neto, estarei pronto para entrar em campo.
E meu candidato é o candidato do prefeito ACM Neto. Em relação à Assembleia, o senhor se elegeu deputado estadual e o Paulo Câmara também, né? Então a gente vê que os dois últimos presidentes da Câmara se elegeram deputado estadual. Eu te pergunto, assim, sua opinião, até que ponto presidir a Câmara influencia em uma campanha, ou a questão da Câmara Municipal seria até pode-se dizer, uma porta de entrada para a Assembleia Legislativa da Bahia? Não, olha, engraçado isso, porque antes de Paulo Câmara, a presidência da Câmara era uma maldição. Valdenor perdeu, Gilberto José perdeu a eleição para vereador, então assim, até Paulo Câmara, a exceção desse ciclo de derrotas foi Alan Sanches. Eu penso diferente de você. Eu acho que a partir de Paulo Câmara, a Câmara resgatou a autoestima. Se eu disse que o prefeito fez uma revolução financeira também, o Paulo Câmara fez na Câmara. O Paulo Câmara foi quem instituiu a política de austeridade, de devolução de recursos ao Executivo, de respeito à lei de responsabilidade fiscal, de respeito ao índice de folha. Eu lembro a vocês que a Câmara já teve contas reprovadas e o descrédito da sociedade soteropolitana. Então, eu acredito, se eu acredito a revolução financeira ao prefeito ACM Neto, eu acredito muito a questão da revolução financeira que Paulo Câmara fez. Nós só fizemos aprofundar, né? Mas as bases foram lançadas por ele, o mérito é dele. Eu jamais seria arrogante, prepotente e principalmente mentiroso para dizer que não é mérito de Paulo Câmara. Este mérito é do ex-presidente Paulo Câmara. A eleição de Geraldo Júnior também foi uma coisa, né, surpreendente, né? Foi decidida em 2 dias. Né? Como é que você viu essa velocidade? Né? Eu até, durante todo o processo, eu conversei com você, né? Perguntei, aí você falou que apoiaria uma candidatura única. Como é que você viu esse processo, essa velocidade? Até porque, né? o Kiki Bispo, que também antes era também aí um candidato, né? Cotado, e era visto como candidato, né, mais alinhado a Bruno Reis, inclusive. Isso, e ligado também, te apoiou até na campanha também. Na minha campanha, eu quero lembrar vocês, em novembro, 16 de novembro, nós lançamos o movimento Câmara Democrática. Né, nós lançamos a carta, inclusive é meu livro de cabeceira, está ali no celular, inclusive. E graças a Deus a gente cumpriu aí os compromissos que assumimos na Câmara Democrática. Me lembro que nós lançamos para a imprensa. E assinava esse documento eu, Tiago Correia, Isna Araújo e Geraldo Júnior. Certo? Esse documento que nós assinamos juntos. O Geraldo me apoiou, o Kiki me apoiou. Eu sempre disse aos dois, e disse a vocês da imprensa, que meu candidato seria aquele que aglutinasse mais, que o meu sonho era ter uma candidatura única pela primeira vez na história da Câmara. E nós tivemos. Para estadual, quem te apoiou no caso foi Kiki, né? Geraldo estava apoiando. Para deputado estadual, Geraldo Paulo. faz parte de um grupo político. Geraldo chegou a me procurar para me apoiar para deputado estadual. Mas houve uma decisão do grupo que Geraldo deveria caminhar com o deputado estadual Pablo Barroso. Então, assim, eu não faço política dessa forma, eu faço política com grupo. Eu estou dizendo a vocês aqui, nós temos um grupo. Então, assim, eu vi de maneira natural. Geraldo tinha sido candidato em 2012 e retirou para apoiar o ex-presidente Paulo Câmara. Tinha sido candidato em 2016, retirou para me apoiar, o que eu agradeço a Geraldo, somos amigos até hoje. E depois dele retirar, ele coordenou essas campanhas. Ele coordenou a primeira de Paulo, a segunda de Paulo e a minha. Então, Geraldo é um cara que chega hoje à presidência da Câmara muito mais bem preparado do que eu cheguei. Geraldo é vereador há 3 mandatos, Geraldo já foi secretário. Então, me perguntaram, o que você acha de Geraldo? Eu acho que Geraldo vai entrar para a Câmara para fazer história. Em relação ao orçamento, presidente, qual o orçamento atual da Câmara? Como é que você deixa as finanças da casa aí para o próximo presidente? Olha, a gente deixa as finanças organizadas, como eu disse, na parte financeira, um mérito muito do ex-presidente Paulo Câmara. Nós tivemos um orçamento esse ano de 175 milhões, fechamos um acordo com a Prefeitura em 187, mas ainda a Câmara pode crescer no seu orçamento. Já conversei com o Geraldo, já expliquei, antecipei a eleição, criadas as condições, estamos fazendo pela primeira vez uma transição na Câmara, porque eu quero lembrar, quando eu ganhei a eleição, eu ganhei de manhã, assumi de tarde. Isso. Então nós estamos dando as bases para Geraldo fazer uma grande presidência, porque eu acho que se Geraldo for um grande presidente, ganha a cidade do Salvador, e eu tenho certeza que será. A Câmara sai de 175 milhões esse ano para 187, 12 milhões a mais.
Se eu disse que Paulo Câmara fez uma revolução na parte financeira, nós fizemos uma revolução na parte administrativa, criando capilaridade à Câmara, com vários projetos, programas. Por exemplo, a Escola do Legislativo tem um orçamento próprio, que é hoje coordenado pela vereadora Marta Rodrigues. Então, Geraldo vai encontrar uma Câmara organizada, financeiramente bem oxigenada e mais, né? E aí vem a importância também da revolução que a Semineto fez para a Câmara, porque, para você entender, o orçamento da Câmara é 4,5% do arrecadado pela Prefeitura do ano anterior, por exemplo. O orçamento do ano que vem é 4,5% do que a Prefeitura arrecadou neste ano de 2018, certo? E ainda eu sempre brinco, eu estava conversando com o Tamires até ali nos bastidores, nós criamos uma revolução na parte de comunicação, né? Hoje, eu tenho certeza que a Câmara de Salvador não deve, e deve ser, eu não tenho esse dado específico, por isso que eu estou falando a palavra deve ser, a Câmara com melhor estrutura de comunicação no país. Nós temos um portal que integra TV, rádio, estamos nas redes sociais atuando fortemente, acho que pode melhorar e deve melhorar muito. E eu sempre brinco, porque pouca gente sabe, acha que eu sou advogado. Eu sou engenheiro eletricista com especialização em telecomunicações. E eu nunca entendi porque eu fiz isso, né? Acaba aqui na juventude. Eu trabalhei 1 ano e me mudei para a política. E hoje, quando eu entrei na Câmara, agora o que eu aprendi vai servir para alguma coisa. E realmente a gente conseguiu fazer uma revolução na parte de comunicação. E eu brincava ontem no título de Flávio do IRDEB, dizendo, e agradecia até a ele, porque, como eu disse, eu acho que meu mérito foi dialogar, não ter filiação partidária, e o IRDEB, através de Flávio, a quem agradeço, foi importante no processo também. O prefeito ACM Neto, com o deputado federal Rodrigo Maia, foi importante, foram fundamentais, sem eles não teria, sem o prefeito ACM Neto, não teríamos conseguido essa rádio, porque, eu volto a dizer, 1,5 milhão investido dentro da Câmara. Rodrigo deve estar vindo até lhe dando em primeira mão aí, dia 14, está só esperando a confirmação dele para receber o título e inaugurar a rádio com a gente. A gente só está correndo para ver se dá para inaugurar, até dia 20 com certeza, mas vendo se consegue antecipar dia 14, que é a última data que ele pode ter disponível. Estou esperando só a resposta. Então, eu estava brincando que como eu sou engenheiro, eu construí uma Ferrari, certo? Mas não sou um bom piloto. E agora está vindo um radialista, que é um grande piloto para dirigir uma Ferrari, que entende dessa parte de comunicação. E veja, a comunicação, para você que está nos assistindo, tem uma importância para a Câmara. Eu fui relator do PDDU, Henrique, e eu vivi uma experiência que me assustou bastante. Olha que o ex-presidente Paulo Câmara me deu a oportunidade de ser relator do PDDU, né? Numa costura política, o presidente tem sempre importância. Se é dentro de uma costura política dentro da casa, o presidente Paulo Câmara conduziu para que fosse eu. Fez uma série de audiências, 14 audiências públicas, e mesmo assim você deve ter dado em média 500 pessoas. Isso representa 7 mil pessoas num universo de 3 milhões ou cerca de 3 milhões de pessoas. Muito pouco. Então, quando eu entrei na Câmara, eu botei como meta utilizar esse conhecimento que eu tinha para criar uma comunicação interativa, para que a pessoa possa participar da Câmara de sua casa, de seu trabalho, do ônibus. Dirigindo não dá. Mas participar de onde ela estiver, se ela pudesse participar para ampliar mais essa participação, e a participação digital vai ser fundamental. E a Câmara hoje está pronta. E hoje você tem alguém, que é Geraldo Júnior, que sabe como utilizar essas ferramentas. Tem uma pergunta aqui do Vitor Pinto, e ele pergunta o seguinte, fala-se muito da renovação nas esferas partidárias e dos quadros de comando, então ele te pergunta como você estuda de alguma forma, até como trilhar para galgar a vice de 2020, né? Já tá e se você poderia assumir a presidente estadual do DEM ou a municipal do partido, a presidência. Olha, vamos lá, vamos por parte. Renovação. Eu acredito que essa legislação é a pior da história. Essa legislação impede completamente a renovação partidária, né? Eu dei muita sorte porque no meu partido o presidente é o meu líder político, né? Isso facilita bastante. E eu não digo só na questão financeira, que eu acho péssima essa questão do financiamento público. Eu acho que dinheiro público, no Brasil, costuma-se pegar os erros e dizer que o erro é culpa do sistema e não culpa das pessoas.
Então, eu acho um erro pegar esse dinheiro público que podia estar sendo usado em educação, saúde, para se usar em campanha eleitoral. Certo? Essa é a minha primeira opinião, é uma coisa que eu tenho em conceito. Aí você pergunta, mas aí vocês viram, o financiamento de campanha foi o problema para essas empreiteiras? Não. O problema desse financiamento foi o desvio de dinheiro que foi utilizado para campanha eleitoral. Mas nem porque o financiamento foi público se parou com a corrupção. Tanto que Pezão foi preso preventivamente hoje, o governador do Rio de Janeiro. Então, assim, se bota a culpa no sistema como se no financiamento público não pudesse ter corrupção também. Né? O cara pode pegar, estou dando um exemplo, o cara pode pegar aquele dinheiro e utilizar de várias formas, utilizando nota fria, como a gente viu nesses casos aí. Então, a minha crença, certo? A minha verdade, e não quero ser dono da verdade, mas é que no Brasil, muitas vezes, e o legislador costuma botar a culpa no sistema em vez de botar a culpa no problema. Né? O problema de tudo que aconteceu foi da corrupção. Tem que ser combatida, e eu defendo esse combate. Mas não é do sistema. Os Estados Unidos funciona muito bem esse sistema, certo? E aí você tem esse financiamento público, que na minha visão, o Brasil com o déficit que está, com teto de gasto, eu acho que é extremamente difícil você explicar para o cidadão por que tem teto de gasto e se usa dinheiro para campanha eleitoral. É inexplicável. É inexplicável. Sim. E aí você pega o dinheiro na mão dos presidentes de partido, sem nenhuma crítica nenhuma, mas eu não acho isso democrático também, porque aí, respondendo o que Vitor colocou, e chegando à resposta de Vitor, a legislação é toda... Porque se o presidente de partido controla o tempo de TV, se o presidente de partido controla a estrutura financeira do partido, né? Se o presidente de partido controla a coligação, ele controla quem entra e quem sai. Em tese. Porque esses três. Outra coisa que essa legislação criou, Henrique, que eu disse isso, subfunção pública. Quem foi candidato a deputado estadual nessa eleição sofreu horrores. E quem foi deputado federal teve a estrutura dos partidos. Por quê? Porque através do deputado federal é que se tem o tempo de TV e o dinheiro. Então, se eu fosse presidente de partido, eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou fazendo crítica ao legislador, não aos presidentes de partido. Porque a legislação forçou os presidentes de partido a irem por esse caminho. Se seu partido, para sobreviver, depende do tempo de TV e da estrutura financeira, e isso está atrelado ao deputado federal, você vai ajudar quem? Para salvar seu partido? Vai ajudar o deputado federal. Então, essa legislação que foi posta em prática, para mim, é a pior da história. Você pensa, então, em presidir o partido? Não, sobre a presidência do partido, eu dou a mesma resposta que Henrique me perguntou em relação à secretaria. Veja, eu só tive um partido na vida. Eu milito no Democrata desde os 16 anos. Antes chamava-se PFL. Fui presidente do PFL Jovem da Bahia. Fui vice-presidente nacional do Democratas, que depois o PFL virou Democratas. Ajudei a estruturar o partido em Salvador. Né? Eu sei, a pedido do prefeito ACM Neto. E nós tivemos sucesso mais uma vez, porque, por exemplo, agora em janeiro, para dar um dado a vocês, vai assumir Demétrio, né? Em janeiro não, perdão, fevereiro, quando eu assumi na Assembleia, vai assumir Demétrio, que é uma grande pessoa, um grande quadro, que teve 4 mil votos. Então mostra que o conjunto que nós montamos, partidário, foi muito bom naquela época, deu muito resultado, porque a eleição você ganha com menos votos se o conjunto do partido teve mais votos, né? Então, sobre essa pergunta, o que eu digo é o seguinte: eu sou um soldado do grupo político. O que o grupo político entender que eu devo jogar, eu jogarei. Não tenho obsessão por esse cargo, não acho que isso deve ser a obsessão de ninguém, mas se o partido precisar de mim, estou disponível para qualquer missão. Pronto, quando você chegar na Assembleia Legislativa, vai se deparar de cara com uma votação importante, que é a votação da presidência, que já está pegando fogo, da presidência. Da Assembleia. Todo mundo está discutindo já aí, né, umas articulações. Sair daqui para atender um telefone. Como é que você está vendo isso aí? Como é que a oposição deve se comportar? Olha, eu tenho uma grande referência nesse sentido. Eu acho que eu sou muito novo nesse jogo, eu não tenho nenhum mandato na Assembleia.
E nisso daí eu aprendi como é esse jogo. Joguei esse jogo 3 vezes, 2 como colaborador do presidente Paulo Câmara e 1 disputando. Esse é um jogo, para mim, que se resolve muito mais na relação pessoal do que na força política, né? Vide, como você falou, o próprio caso do vereador Geraldo Júnior, que vai presidir a Câmara a partir de 2 de janeiro. Eu vejo da seguinte forma: eu acho que a oposição, e já conversei isso, com minhas 2 referências para a presidência da Assembleia, que é o deputado Targino Machado e o deputado Sandro Regis, a qual sou amigo e militante do partido, assim como ele. Então, tenho conversado muito com os 2. Eu acho que a oposição não pode cair nessa pauta do nome. Essa pauta do nome é uma pauta do governo, da bancada da maioria. O que eu acho que a bancada da minoria tem que fazer é discutir a Assembleia. O que nós queremos para a Assembleia? Eu acho, e aí eu estou dando uma opinião, até os candidatos a presidente, o debate está muito raso, está muito superficial. O que é a Assembleia hoje, o que nós queremos para a Assembleia no futuro, o que vai ser a Assembleia para os próximos anos. Aí você me pergunta, cite, Léo, por exemplo, parecer verbal em plenário. Isso eu quando assumi a presidência, combati insistentemente. Você não corrige tudo, mas o parecer verbal tem que ser exceção, não pode ser regra. Então, é uma coisa... Por que isso, Henrique? Porque quando você vai para o debate nas comissões... Outra coisa, comissão conjunta é exceção, não é regra. Por que aí você pergunta, e o que isso a sociedade ganha? Quando você vai para a comissão, você vê os projetos, você sabe o que tem dentro dos projetos, você estabelece o debate. Por exemplo, a Comissão de Educação está fazendo uma audiência pública na segunda-feira. O Colégio de Líderes nos pediu mais tempo para votar, era para votar dia 5, nós adiamos 1 semana para que houvesse mais tempo de debate. E eu estou falando o que eu fiz. Então, eu acredito que a oposição tem que cobrar. Porque para fazer oposição nós temos que ter um processo legislativo forte, uma Assembleia forte. Então nós temos que estabelecer qual a Assembleia que nós queremos e mais, o que o cidadão espera da Assembleia. Eu acho que essa é a pauta da oposição. E já começaram as conversas com os candidatos? Olha, eu volto a dizer, quem está tocando essas conversas em nome da oposição ficou acordado nas 2 reuniões que tivemos, que a oposição vota em bloco, que as decisões serão compartilhadas, mas quem fala pela oposição é o deputado Sandro Regis e o deputado Targino Machado. Tá certo. Presidente, parabéns pela eleição, né? Sucesso aí nesse novo voo aí da Assembleia Legislativa. E a gente fica aqui na torcida, né? Para que o senhor volte aqui com novidades no futuro, ok? Quero agradecer a você, Henrique, mais uma vez parabenizá-lo aí pelo belíssimo trabalho, tanto que foi reconhecido pela Câmara. A Tamires, que nós vamos nos encontrar muito lá na Assembleia, aqui para o site do Bocão. E eu quero dizer a você que Léo Prates da Câmara é o mesmo da Assembleia. Vou lutar por uma educação pública gratuita e inclusiva. Vou lutar por um planejamento das cidades, né, e que o governo do Estado apoie isso, principalmente que o governo do Estado mande o que ele já está devendo, o PDUI da região metropolitana de Salvador e da região metropolitana de Feira de Santana. Então atuarei muito fortemente na área de planejamento urbano e da minha paixão, a quem devo o meu mandato, nos 4 cantos da Bahia. Eu sempre digo que eu devo isso a todos vocês que militam no movimento da pessoa com deficiência, porque não houve, Tamires. Eu fui votado em 373 cidades da Bahia e isso eu devo a esse movimento que levantou a bandeira e hasteou a bandeira em defesa de um mandato para a gente, para ter um representante na Assembleia Legislativa. E eu quero agradecer mais uma vez ao site e a todos vocês aí que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado. A gente que agradece, presidente. Muito obrigado pela presença aqui. Também te parabenizo e te desejo sucesso aí na Assembleia, nesse novo rumo agora, né, que vai tomar aí a partir de fevereiro. Muito obrigada. E vamos ficando por aqui com o nosso Fato e Opinião, que com o presidente da Câmara Municipal, deputado eleito Léo Prates e Henrique Brinco. Um abraço a todos vocês e até mais.